Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, na Rádio Profecia. Meus irmãos, hoje o meu coração ele transborda de gratidão. Há 2 anos, Deus selou em mim o dom do diaconato permanente. E desde então tenho vivido experiências que moldam a minha alma e fortalecem a minha fé. Eu agradeço ao Senhor que me sustentou nos dias de descanso, me levantou nas fragilidades e me surpreendeu com sua ternura em cada rosto que eu encontrei. Sou profundamente grato à minha família, que caminha comigo com amor, aos irmãos e amigos que me animam, ao clero que me acolhe e a toda a comunidade que Deus me confiou. Cada gesto de carinho, cada oração e cada palavra de apoio iluminam a minha vocação. Que Jesus, o servo por excelência, continue guiando os meus passos e fazendo do meu ministério um reflexo, mesmo que pequeno, do seu amor infinito. Muito obrigado pelo aniversário de hoje, de 2 anos de diaconato, e parabéns aos meus irmãos diáconos também. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um dos momentos mais belos e íntimos da vida de Jesus, um instante de profunda alegria espiritual, em que ele eleva o coração ao Pai e revela o modo como Deus age na história. Jesus exulta no Espírito Santo. Isso significa que tudo o que ele diz aqui nasce da união plena entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos diante de um momento trinitário, cheio de luz. Então, meus irmãos, fiquem comigo até o final dessa reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar essa reflexão com seus amigos e familiares. Vamos juntos crescer na fé. Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulo 10, do 21 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de tudo, Jesus se alegra. Essa é uma alegria diferente, não superficial, mas uma alegria espiritual, fruto de perceber o agir de Deus na vida das pessoas simples, humildes e abertas. E ele diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Aqui Jesus nos ensina um segredo fundamental. Não significa que Deus rejeite quem tem estudo, inteligência ou conhecimento, mas que a soberba gera cegueira espiritual, a autossuficiência fecha o coração, a arrogância impede a graça. Enquanto isso, o humilde, o simples, o que depende de Deus, vê aquilo que muitos não percebem. Os pequeninos são aqueles que reconhecem que precisam de Deus, não se acham donos da verdade,
têm coração aberto, acolhem a palavra com simplicidade e permitem que Deus conduza suas vidas. Jesus se alegra porque o reino chega primeiro nesses corações. A pergunta que a palavra nos faz é: meu coração é simples o suficiente para acolher a Deus? Ou me sinto autossuficiente demais para precisar dele? Jesus continua: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Aqui ele revela algo grandioso, a sua intimidade absoluta com o Pai. Somente Jesus conhece plenamente o Pai, somente através de Jesus podemos conhecer o Pai de verdade. O Evangelho nos mostra que a fé cristã não é um conjunto de ideias, regras ou moralidades. É, antes de tudo, um encontro com uma pessoa, com o Filho, que revela o Pai. Jesus diz aos discípulos: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Eles estavam vendo o cumprimento de tudo aquilo que profetas e reis desejaram ver. E Jesus diz ainda: muitos desejaram ver e não viram. Ele está lembrando que a fé é graça, é dom, é presente. Não é algo que conquistamos pela força, mas algo que acolhemos com humildade. Esse evangelho nos convida a 3 atitudes. A primeira: Deus fala ao simples, ao aberto, ao pequeno. Peça a Deus: Senhor, torna meu coração humilde. Segundo, Jesus se alegra quando vê o reino acontecendo e nós percebemos a ação de Deus nas pequenas coisas ou só vemos problemas. E a terceira, meus irmãos, ter fé é um presente. Participar da missa, receber a palavra, poder rezar, tudo isso é graça que muitos desejariam ter e não têm. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida a entrar no seu próprio coração, cheio de alegria e gratidão ao Pai. Ele nos lembra que Deus se revela nos caminhos da humildade, que a verdadeira sabedoria está em ser simples e que a fé é um dom preciso. Que hoje possamos pedir: Senhor, torna-me pequeno, simples e aberto, para que eu possa reconhecer o teu agir e acolher a tua revelação com um coração humilde e agradecido. Obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Profecia e pelas mídias sociais. Que Deus te abençoe. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.